Snap dado para mais um Lost in Red Zone Explica. Meu nome é John. E eu sou a Cacau. E hoje nós vamos falar um pouco sobre draft. O que é o draft? Antes de entrarmos em detalhes como que jogadores podem ser trocados por escolhas e escolhas podem ser trocadas por escolhas, vamos explicar a ordem. A ordem e a divisão. São 32 times, cada time tem 7 escolhas. Para ficar mais fácil para vocês, a gente dividiu isso em 5 perguntas. Pergunta número 1. O que é draft? São aquelas escolhas dos times da NFL, pegando ali os novos jogadores. Isso é dividido em 7 rodadas. Então, na primeira rodada, cada um vai ter uma escolha, na segunda, cada um vai ter uma escolha, assim sucessivamente. Teoricamente, e aí a gente entra na parte de trocas de escolhas e troca de jogadores por escolhas, que a gente chama de trade picks. Ok, como é que funciona isso? Na temporada regular, eu tenho um jogador mais ou menos, e a Cláudia tem um jogador muito bom. Eu viro pra ela e falo, Cláudia, eu quero trocar o meu jogador mais ou menos pelo seu muito bom. Você aceita? Ela fala assim, não, vá se fuder, eu não vou aceitar essa troca que você está propondo. Mas, se você, junto com esse seu jogador mais ou menos, me mandar uma escolha de terceira rodada, eu aceito. Eu envio pra ela um jogador razoável, mais uma escolha de terceira rodada, ela me envia um jogador melhor. O que acontece quando eu dei minha escolha de terceira rodada pra ela? São 7 rodadas, cada time tem uma escolha e uma rodada. Quando chegar a terceira rodada, eu não vou ter escolha nenhuma e ela vai ter 2. Exatamente. A minha e a dela. E a gente também tem os casos de trocarem picks por picks. Isso pode acontecer antes do draft ou durante o draft. Agora há pouco a gente teve um acontecimento assim. O Titans tinha a primeira escolha da primeira rodada, ou seja, a primeira escolha geral. Isso é bem cobiçado. Aí ele foi e botou pra rola essa escolha. Falou, ó, quem quiser tá aí, é só pegar. Aí o Rams se interessou. O Rams deu, se eu não me engano, foram 4 escolhas do draft de 2016 e mais 2 de 2017. Isso pode acontecer, você prometer escolhas futuras. O Rams deu 4 escolhas, mais 2 de 2017, só faltou dar o cu pro Titans, mas falou, eu quero isso daí, me dá. Os bastidores eles devem ter dado troca. Quem sabe? Mas aí eles foram pegar essa primeira rodada, ou seja, isso é troca de pique por pique. Mas isso pode acontecer durante o draft também. Vou tentar exemplificar isso que ela falou de escolha durante o draft. O draft ele é um evento que ocorre em 3 dias. Ele é dividido em 3 dias. Vamos supor que o meu time, na quarta rodada, escolha antes do time da Cláudia. Tem meu time e 5 times depois vem o time dela. Só que ela acredita que um jogador que ela está de olho, que está disponível na minha vez de escolher, não vai chegar na vez dela. Que algum time entre o meu e dela pode pegar o jogador que ela quer. Então o que ela faz? Ela liga, o time da Cláudia liga para o meu time e fala, olha, eu proponho uma troca. Eu te dou a minha escolha dessa rodada, a gente está na quarta rodada. Então a gente troca e eu te dou uma escolha de 7ª rodada que eu tenho. Uma escolha mais para baixo. Você aceita? Às vezes o que eu quero não vai sair naquele momento. O que eu ia pegar aqui, eu consigo pegar 5 escolhas mais abaixo. Então a gente troca. Ela passa na frente. E isso é muito importante, isso é uma estratégia muito utilizada. No último ano, o Baltimore Ravens utilizou isso para ultrapassar rivais de divisão. O Baltimore Ravens subiu para pegar um tight end que ele sabia que o Pittsburgh Steelers queria. O Baltimore precisava de um tight end e o seu rival de divisão também. Então, você enfraquece, ou deixa de fortalecer, né, o time adversário. É muita estratégia ligada nisso tudo. Não é simples demais assim. E além disso, a gente tem as compensatory picks, que são as escolhas compensatórias. O que é isso? Um tempo antes do draft, acontece a free agency. Para quem não sabe, a free agency é aquele momento que o contrato do jogador acaba com o time e ele fica livrinho por aí para fazer contrato com qualquer outro time. O que acontece? O que isso tem a ver com compensatory pick? Os times que perderam mais jogadores do que pegaram, ou que perderam um jogador muito valioso e não conseguiu pegar o suficiente para conseguir compor o seu elenco ali na mesma qualidade que aquele jogador muito valioso que ele perdeu, tem direito a compensatory pick. O que seria isso? A NFL dá entre a segunda e a 7ª rodadas algumas escolhas a mais para esse time, porque eles ficaram, de certa forma, desfalcados nesse momento. Os compensatórios picks são dados entre o 3º e o 7º round.
Um exemplo de compensatório pick é o Tom Brady, que além dele sair da 6ª rodada, ele ainda foi um compensatório pick. Foi provavelmente o melhor negócio que eles fizeram na vida dele. É. Mas tudo é ouro, né, vamos assim dizer, dentro da NFL. Você também pode perder picks, não é? Pode, você pode perder picks, por exemplo, se você fizer uma merda. O Patriots, por exemplo, sempre eles, né? Eles são filha da puta. Em 2007, eles perderam um pique porque eles estavam filmando a defesa adversária para entender quais eram os sinais que eles faziam. Ou seja, nos próximos jogos com aquele time, eles já sabiam como é que a defesa ia agir. Eles estavam mais preparados para jogar. Então, eles perderam um pique de 2008. Foi o first pick deles, né? Acho que foi o first pick. E agora aconteceu de novo. Lá na temporada 2014-2015, teve a história das bolas murchas do Tom Brady. Eles estavam usando as bolas nos jogos mais vazias do que a NFL permite. Na verdade, não vamos, né? Eles usaram a bola murcha. Foi em um jogo contra o Colts, já nos playoffs. E realmente as bolas estavam um pouco mais vazias. E aí eles perderam um first pick de 2016 e o quarto de 2016 também. 2017. 2017? 2017, nossa voz tá falando aqui. A voz do além aqui acabou de informar. Tá confirmando pra gente. Então assim, se você fizer merda, você vai perder os picks. Todo ano a gente pode contar com o Patriots pra isso. E agora a pergunta de número 2. Como é definida a ordem das escolhas no draft? Como é definida a ordem? A ordem é definida a partir do aquele que foi pior na temporada anterior. Ou seja, o pior na temporada anterior é o primeiro a escolher e o campeão do Super Bowl é o último a escolher. Isso sempre teoricamente, porque tem as trocas de picks, tem compensatório pick, tem essa porra toda aí. Mas e se os times terminarem empatados? O que eles fazem? Por exemplo, o Bears e o Saints terminaram empatados. O que vai acontecer? Eles pegam todos os times que jogaram contra o Bears e somam as derrotas desses times. Todos os times que jogaram contra o Saints e somam as derrotas desses times. Os que enfrentou times que tiveram mais derrotas é quem vai escolher primeiro. Por exemplo, o Bears escolhe primeiro, depois o Saints. Na próxima rodada, eles invertem o Saints, depois o Bears. E assim sucessivamente, eles vão invertendo essa posição. E se continuar empatado? Eles veem se os times são da mesma divisão. Se eles forem das mesmas divisões, eles veem números de derrotas e de vitórias que eles tiveram entre aqueles times das divisões, entre aqueles 4 times. Quem perdeu mais, escolhe primeiro. Se eles forem de conferências diferentes, eles veem quem teve a pior campanha dentro da sua conferência. Esse time vai escolher primeiro. E é sempre essa história. O time escolhe primeiro, no outro round o outro time escolhe primeiro e vai intercalando. Mas e se continuar empatado? Então foda-se, rola o caro coroa e vendo o que dá. É mais fácil fazer o caro coroa desde o início, né? Eu também acho, essas porra dessas contas todas. Pergunta de número 3. Quem pode ser draftado? Os jogadores que podem ser escolhidos, né, basicamente tem que ter terminado o ensino médio, o high school lá deles, há pelo menos 3 anos. Ou seja, não é obrigatório que o jogador esteja no college, né, no futebol universitário. Mas 99% das vezes é o caso. Também não é obrigatório que ele faça parte da liga de futebol americana. Ele pode ser um jogador de qualquer lugar do mundo. Recentemente tem um jogador alemão, é muito comum pegar jogador da liga canadense também. Às vezes eles aproveitam jogadores também da Arena Football, que é tipo... você joga dentro de uma arena. Não sei se vocês já conheceram, mas dá uma procurada aí no YouTube. É legal, é legalzinha. No geral, o jogador tem que estar há 3 anos formado. É muito comum que eles entrem no draft da NFL no 3º ano, às vezes no 2º ano do college. Porque tem uma coisa interessante que as universidades norte-americanas fazem, é que você pode trancar 1 ano o seu estudo e ficar aquele ano inteiro dedicado ao esporte. Naquele ano você não pode competir, mas você pode ficar treinando. E aí, esse ano conta para a NFL como um ano normal para você. Então, às vezes, o jogador terminou o high school, foi pro college, ficou 3 anos, mas esses 3 anos, ele ficou só treinando. O jogador mais bem preparado para o futebol profissional. Muitas vezes os jogadores, quando são draftados, saem da universidade e vão logo para a NFL. Mas tem jogador que fala, não, peraí, deixa eu terminar a faculdade antes,
depois que ele se elege lá, tá, agora eu quero participar do draft e agora eu quero ir para algum time da NFL. Pergunta número 4. O jogador pode recusar ser draftado? Sim, ele pode. Um exemplo recente disso foi o Eli Manning em 2004, né? Acho que foi 2004. Foi quando ele foi draftado. Quem é da primeira escolha geral era o San Diego Chargers. E aí o Eli Manning virou e falou, não tô afim de ir pra esse time, não quero ir pra San Diego, quero ir pra esse lugar de jeito nenhum. Quem quer ir pra San Diego, né? Pois é. O que o San Diego fez? Bateu lá na porta do New York Giants, ó, esse cara aqui tá se achando pra caralho só porque é irmão do Peyton Manning, não tá querendo ir lá jogar no meu time. Vocês estão afim? Não, tranquilo, a gente tá afim. A gente pega ali aquele tal de Philip Rivers e troca com você depois. Pode ser, já é. Eles fizeram isso e trocaram depois do draft. Só que um jogador pode não querer ir pra time nenhum. Qualquer time que pegar ele e falar, não, eu não quero, não escolher ser trocado para aquele time lá que eles ofereceram, isso pode acontecer. O que acontece? Depois do draft, ele vira free agency. Ou seja, o primeiro time que falar, esse aí é meu, tô querendo ele vai ter que ir para esse time. Eu não acho isso muito bom não, né? Sem oportunidade de nada, né? Verdade. E aí o salário é mais baixo também, nesse momento. Porque no draft os salários... Até a gente vai chegar nessa parte de salário. Mas quando ele chegou na free agency, o salário é mais baixo. Um exemplo de jogadores que não foram escolhidos no draft e foram na free agency, não por ser recusado, é o nosso querido Cairão da Massa. Ele tá agora no Kansas City... Falei tudo errado. Kansas City Chiefs. E ele foi escolhido depois do draft. Nosso representante BR na NFL. Tá, é o Cairão das bicudas, tá chutando até touchdown daqui Tá a pouco. mandando pra caralho. Ele nasceu ali no São Paulo, ali no lado, e agora tá lá ganhando a vida. Tem gente aqui. Pergunta de número 5. Quanto recebe um jogador draftado? Dentro da NFL, a gente tem o que eles chamam de salary cap, que é o dinheiro que os times têm para poder pagar os jogadores que não são os jogadores draftados, são jogadores já existentes dentro de cada time, os free agents. E todo ano a NFL libera uma margem para ser usado só com jogador draftado. A NFL vira e fala, você é rico pra caralho, você pode pagar milhões pro seu jogador. Só que você tem que ter uma folha salarial de até X milhões e seu salário cap. Depois, além disso, você pode usar Y milhões para os seus jogadores draftados. São coisas diferentes. E essa quantia varia na quantidade de picks que você tem. Se eu tenho mais picks, eu preciso de mais salário cap do que um time que não tem nada, como já aconteceu. Como é decidido o salário em si? Quem é escolhido primeiro recebe mais do que quem é escolhido depois. E o time que contratar jogador não draftado da Free Agents, ele não vai pagar desse montinho de dinheiro que a NFL falou que ele tinha para gastar. Vai gastar do salário cap geral, né, vamos assim dizer. Não do salário cap exclusivo pro draft. Exatamente. Um assunto que a gente deixou passar é o tempo de escolha. O time pode ficar 1 hora ali pensando, a minha vez de escolher, quem eu vou pegar? Ah, meu Deus. Assim, é claro que ele já tem uma previsão de quem mais ou menos vai estar disponível naquela vez de escolha. Só que tem um time. Se eu não me engano, esse ano o time para a primeira rodada é de 10 minutos, o time para a segunda rodada é de 7, segunda rodada e terceira rodada é de 7 minutos, e da terceira rodada para frente, quarta, quinta, sexta e sétima rodada, é de 5 minutos o tempo de escolha. O que acontece se ele perder o tempo, se ele estourar aquele tempo? Então, aí ele perdeu aquela chance, ele só vai poder voltar a escolher depois do próximo time escolher. A NFL fala, não, agora deixa o próximo time escolher, depois você pode até ter seus minutos de volta e você anunciar aí quem você está querendo pegar. Mas isso é sempre uma merda pro time, que vai que sai o jogador que ele estava querendo. Isso já aconteceu com o Baltimore Ravens. Pois é. Então, mas também de vez em quando acontece umas bizarrices ali no draft. Por exemplo, em 2012, o Jacksonville Jaguars, ele draftou um punter na terceira rodada. E quem estava no banco? Nosso grande quarterback, Russell Wilson. Olha o clubismo. Tá. Isso que não, cara. E também o Josh Norman, que estava no Carolina Panthers, agora ele é free agency. Ele também ainda estava no banco e também é um ótimo jogador. Mas parabéns pro Jaguars, provou que Panther também é gente. Vocês estão de parabéns. Uma outra curiosidade também, isso aconteceu na Liga Canadense. Eles simplesmente draftaram um jogador que tinha morrido. O cara, assim, tinha morrido 1 ano antes, e na hora do draft eles
enfim, o time lá falou, a gente escolhe fulano e descobriu naquele momento que o jogador tinha morrido 1 ano. Isso que é um time bem formado. Isso é um time que bem informado. Isso não acontece na Liga Americana, mas na Liga Americana, em compensação, tem time fazendo escolha errada por confusão de nome na hora ali, porque você tem um tempo pra fazer a escolha. E o querido nosso Brownzão da massa conseguiu fazer essa merda pelo nome errado, escolheu... Eles contrataram Cameron Jordan, Tyent, querendo contratar o Cameron Jordan, defensive end, que foi pro Saints. Isso aí. O Saints foi e se deu bem nessa história toda. Uma outra bizarrice foi que em 1999, o New Orleans Saints trocou todos os seus picks disponíveis por um único jogador, o running back Ricky Williams. O cara foi tão foda, que em 2002 o Saints decidiu trocar ele com o Dolphins. Vou falar que ele era um merda total, mas também o Saints exagerou, né? Ele até jogou bem, no Dolphins. Exatamente. Depois de um tempo ele foi pro Canadian Football, ele voltou pro Dolphins, ele teve problemas com a polícia. O Saints fez merda. Ou seja, vale a pena ver o draft. Vai ser agora no dia 28 de abril, na quinta-feira. Assim, vou falar a verdade, é emocionante. Ali o primeiro round, quem sabe o segundo, porque são 3 dias. Só veja o primeiro dia. Você não vai saber nem direito o nome da galera que tá ali. Pode surgir jogadores bons, mas você só vai descobrir mais pra frente. Exatamente, não são os que estão super cotados. A gente vai colocar mais informações no post do vídeo, então curta, assine, compartilhe. E fale bem, fale mal, mas fale da gente. Beijo. Abraço.